like there's no tomorrow. Olá pessoal, tudo bem? Chegamos agora na nossa 16ª aula aqui no nosso curso de Geometria Básica. Tudo bem pessoal? E hoje nós vamos estudar aquilo que nós chamamos de posições relativas de duas circunferências. Bem pessoal, nós temos 5 posições relativas a duas circunferências. A primeira posição é a que a gente chama de posição interna, ok? Uma circunferência ela é interna à outra. A outra posição, pessoal, que é a nossa segunda posição que nós vamos estudar, é aquela que nós chamamos de tangente interna. Tudo bem, pessoal? É uma que é interna e ao mesmo tempo ela tem um pontinho aí de tangência entre essas duas circunferências. Tudo bem? A outra posição é aquela posição que a gente chama de secante, né? Que segue aí os padrões aí de polígonos secantes, de figuras secantes, né? Possuindo dois pontos, né, em comum. A quarta posição é aquela que nós chamamos de tangente externa. São duas circunferências que elas são tangentes e ao mesmo tempo ali elas são externas, tudo bem? Elas seguem também os padrões aí de tangentes. E por fim nós vamos estudar a nossa quinta posição, que é uma posição bem simples, bem intuitiva, que é a posição externa. Ok, pessoal? Então vamos aqui estudar nossas posições para a gente aprender direitinho essas posições relativas de duas circunferências, tudo bem? Então estamos aqui, ó. Nossa primeira posição, pessoal, é aquela que eu falei para vocês, que é a nossa posição interna, né? E ela também é muito intuitiva, pessoal. Você observa aí pela nossa gravura que uma circunferência ela está dentro da outra. Então, uma circunferência ela está interna à outra. E observe que nós temos aqui, ó. Vamos supor que nós temos aqui essa circunferência γ1 e essa circunferência γ2. Cada um com o seu centro, né? Nós temos a γ1 com o centro de origem, o centro A1, e nossa circunferência γ2 com nossa origem O2, ou seja, nosso centro O2, né? E cada um tem seu raio também, R1 e R2. Ok, pessoal? E nós temos aqui então, pessoal, essa distância aqui, ó, a distância entre as origens. Então a gente analisa muito aqui as posições relativas a duas circunferências com relação a essa distância aqui que a gente chama de desenho aqui. Ok? E está aqui, ó, a distância entre os centros. Ok? Entre as origens, né? Então o que é que diz, o que é que a gente pode dizer com relação a duas circunferências que são internas, né? Uma circunferência é interna à outra se todos os seus pontos são internos da outra. Ou seja, eu posso dizer que essa circunferência aqui, ó, γ2, ó, ela é interna, pessoal. Se o que, ó, essa distância aqui, pessoal, essa distância, ela tem que ser menor do que a distância entre raios, ou seja, a distância de R1 menos R2. Ok? Observa aqui, ó, que a R1 menos R2 é maior do que essa distância aqui. Então ela é interna, essa circunferência γ2, se essa distância R1 menos R2 for maior do que essa distância. Ok? Maior que D. Tudo bem? É muito intuitivo, é muito claro para a gente observar isso. Tudo bem, pessoal? Muito simples. Então, γ2 é interna. Se essa distância entre a origem for menor do que R1 menos R2. Ok? Então vamos aqui para a próxima posição. Ó. Então nós temos agora aquilo que a gente chama de tangente interna, pessoal. Aqui, ó, o que é que ela diz? Ó, uma circunferência é tangente interna, outra se tem um único ponto em comum. E é claro, né, pessoal, elas são tangentes, não é isso? E os demais pontos da primeira são pontos internos da segunda. Tudo bem? E aqui segue as mesmas especificações. Nós temos aqui, ó, γ1, que é uma circunferência γ1, que tem a sua origem, o centro O1 aqui, e logicamente tem um raio R1. Nós temos também aqui uma circunferência que está interna, né? Está interna aqui, γ2, né? Que possui também aqui sua origem, o centro O2, e possui também o seu raio aí, R2, ok? E essa distância aqui, ó, entre os centros. Ok? Essa distância aqui. Então a gente analisa, pessoal, aqui, ó, a posição relativa entre duas circunferências com relação a essa distância entre a origem. A origem é crucial para a gente analisar aí essas posições relativas. Então o que é que a gente pode entender com relação a isso aí?
Então, essa, por exemplo, essa circunferência aqui, ó, gama 2, ela vai ser tangente interna, né? Tangente interna. O seguinte, ó, preste atenção. Se essa distância aqui, tá vendo? Essa distância entre a origem, ela tem que ser igual ao que, ó? A R1 menos R2, obviamente. Ok? E isso vai nos dar o quê? Vai nos dar um ponto aqui, ó. Um ponto aqui de tangência. Um ponto aqui. Então, muito interessante, né, pessoal? Então, vamos para cá, ó. Vamos para cá para a próxima posição. Nós temos aqui uma posição secante. Ok? Então, logicamente, ela vai ter o quê? Dois pontos, né, distintos. Tudo bem? Então, duas circunferências são secantes se tem em comum somente dois pontos distintos. Então, segue novamente aquelas mesmas indicações, ok? Nós temos aqui uma circunferência γ1 de origem O1 e raio R1, ok? Temos também outra circunferência γ2 de origem ou centro O2 e um raiozinho R2, ok? E nós temos nossa distância aqui, ó, entre origem. Não é isso? Não é isso que faz com que a gente analise aqui as posições relativas entre duas circunferências? O que é que acontece aí, pessoal? Acontece o seguinte, ó, ela tem os dois pontos aqui, ó, né? De secância, né? Pontos distintos, um pontozinho P1 aqui e um pontozinho P2 aqui. Então, pessoal, o que é que tem que acontecer aqui para que essas duas circunferências elas sejam secantes? Ó, então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que γ1 e γ2, ok? Elas são secantes se o que, ó? Observe o seguinte, ó, essa distância aqui, ó, de O1 para O2, né? Ou seja, entre os centros aqui, essa distância aqui, ó, tem que ser exatamente o que? Ela tem que ser exatamente aqui menor do que R1 mais R2 e ao mesmo tempo, galera, maior do que R1 menos R2. Tudo bem? Então, acontecendo isso aqui, essas duas circunferências, elas são secantes. Tudo bem? Então vamos para cá, mais para frente aqui, ó. Agora existe uma posição, pessoal, que ela é semelhante lá àquela tangente interna. Ok? A única diferença é que ela vai ser externa. E acontece o seguinte, ó, duas circunferências são tangentes externas, se tem um único ponto em comum e os demais pontos de uma são externos à outra, logicamente. Nós temos um ponto em comum aqui, ok? Esse ponto aqui. E os demais pontos aqui, ó, tanto dessa como dessas, uma é externa à outra, ok? Então segue a mesma coisa, né? Nós temos aqui uma circunferência γ1, uma circunferência γ2, cada um com seu raio, seu centro, né? O1 e O2, R1 e R2, e essa distância aqui, ó. Ok? E essa distância. Tudo bem? Então, o que facilmente a gente consegue perceber? Γ2 aqui, ó. Γ2 é tangente a γ1 se o que, ó? Se a distância, né? Se essa distância D aqui é igual a R1 mais R2, ó. Observe aqui, ó. R1 mais R2. Ok? Então, muito tranquilo, né? Então, γ2 é tangente a γ1 se a distância, né, entre as origens é igual a R1 mais R2. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa última posição relativa entre duas circunferências, que são exatamente aqui as circunferências externas, pessoal. Duas circunferências são externas se os pontos de uma delas são externos à outra. Muito simples, por quê? Porque visualmente aqui a gente já consegue perceber aqui, ó, todos os pontos dessa de γ2 é externo aos pontos de γ1. Ok, pessoal? Então, muito simples, né? Duas circunferências externas. Ok? Nós temos aqui, né, nossa circunferência γ1, γ2, cada um com seu centro, cada um com seu raio. Então, a gente pode dizer aqui que essas duas circunferências, elas são externas. Por exemplo, aqui, ó, γ1, γ2, né? É externa a γ1 se a distância, né, entre as origens é maior do que R1
mais R2. Ok? Essa distância aqui, pessoal. Tá vendo? Essa distância aqui, vocês conseguem perceber aqui, é que é maior, né? Maior que R1 mais R2. Tudo bem, pessoal? Então essa é a nossa última posição relativa. Próxima aula vamos fazer alguns exercícios para fixar bem isso aí. Ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Dance like there's no tomorrow.